Então, nós vamos estar, irmãos, entendendo deste importante assunto, a qual às vezes é pouco falado e é pouco vivido nas igrejas. Vamos entrar aqui já para o primeiro ponto. A grande comissão. O que é a grande comissão? É uma pergunta. O que é a grande comissão? É um mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o Evangelho a todas as nações. Essa é a primeira pergunta. O que é a grande comissão? O mandamento do Senhor para a igreja proclamar o Evangelho a todas as nações. Então, irmãos, os irmãos entenderem, a grande comissão é isso. É um mandamento do Senhor. O Senhor nos ordenou, o Senhor deixou para nós pregar o Evangelho a todas as nações. Como a palavra de Deus é muito clara, em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então, o Senhor deixou para nós pregar esse Evangelho. Esse mandamento tem rastro no Antigo Testamento, Isaías 45, versículo de número 22, e Gênesis 12, versículo número 3. Vamos que alguém procurasse para nós? Pegando da leitura, é o mais fácil que está no início da Bíblia, Gênesis 12, versículo número 3. Está fundamentado também em Mateus, que é Novo Testamento, Mateus 9. Alguém procure Mateus 9, versículo número 37 e 38. Glória a Deus. Mateus 9, 37 e 38. Mas primeiro vamos ler Gênesis, no capítulo número 12, versículo de número 3. Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Os irmãos sabem muito bem, está falando do nosso pai na fé, Abraão, a qual o Senhor falou para ele: sai da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. E aí, irmãos, ele foi fazer o que? Foi obedecer uma ordem do Senhor Jesus. Então, irmãos, eu tenho certeza que cada um de nós, o Senhor nos deixou ou nos deu uma missão. Talvez algum de nós que estamos aqui ainda não descobrimos. Nós não ainda entendemos, Senhor, qual é a missão que o Senhor tem para mim, qual é o chamado. Então eu acredito, irmão, que aqueles que ainda não descobriram no decorrer, ele vai sentir, ele vai entender qual é o seu chamado. Agora, Mateus 9, versículo 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiro para a sua seara. Meu Deus, irmãos, esta palavra é muito forte. E na verdade a seara é muito grande. Foi o Senhor que falou para os discípulos: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Irmãos, hoje a realidade é essa. Me lembrei agora, presidente Francisco, que diácono Neuzi, a pastora que esteve conosco em Brasília. Os irmãos veem, irmãos, que a palavra está dentro do assunto, está dentro da Bíblia, que a realidade hoje é essa. Na verdade, a seara é muito grande, mas são poucos trabalhadores. Os irmãos têm ideia, ali em Brasília, na nossa sede nacional, nosso pastor teve que colocar um senhor de 80 anos de idade para pastorear, porque não tinha, os novos não queriam. Os irmãos veem. Não quer dizer, irmão, que a pessoa de idade pode fazer algo, mas o irmão já está cansado. 80 anos não é fácil, não. Você tem que ir para visitar, para orar, não é fácil, não. A gente já passou dos 40 até com dificuldade, imagine alguém já de 80 anos. Então, irmão, aí está se cumprindo esse texto que o presbítero Francisco leu. Que na verdade a seara é grande, mas são poucos trabalhadores. Então, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Nós estamos passando isso aqui, essa necessidade de obreiro, de pessoas dispostas, prontas para fazer a obra. Então, irmãos, é para hoje, não é para amanhã. Então, o Senhor fala para o seu discípulo que na seara é grande, mas são poucos. Ele rogai
que mande trabalhadores. E vamos ver mais uma leitura agora, Atos, do capítulo número 1, versículo de número 8. Atos 1 e 8. Enquanto os irmãos leem, vão procurar, eu vou estar lendo aqui a nossa lição. Desta forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pró-ressurreição de Jesus Cristo dada ao seu discípulo. Uma ordem do Senhor Jesus Cristo dada ao seu discípulo. Mateus 28, versículo 18 ao versículo número 20. Mateus 28 é a leitura que foi lida na leitura oficial. Mateus 28, 18 ao 20. Que ensinar a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo discípulo, que é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Atos 8, 1 e 8. Pode ler. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. E receberei virtude, irmãos. Aqui entra, irmãos, aquela pessoa que o Senhor escolheu, que o Senhor separou. Porque, irmãos, Deus não escolhe ninguém e não prepara e enche ele da sua graça. Então o Senhor deixou bem claro aí nesse texto. E receberei virtude, e o Espírito Santo há de vir sobre vós, e semeei testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, que eu falei no início. É o Senhor falando ali com os seus discípulos. Vamos aqui para frente, irmãos. A grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Observe, irmãos, a grande comissão é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Então a palavra para nós é obedecer. Só que, irmãos, nós temos livre-arbítrio. Às vezes nós somos chamados, mas não queremos obedecer. Não queremos cumprir esta missão, esta tarefa, a qual Deus deixou para nós. Quantas pessoas, irmão, Deus já tem falado com ele várias vezes do propósito, do chamado que ele tem na sua vida. E às vezes ele reluta um pouco e não quer obedecer, mas que possamos nos despertar, irmãos, mediante tudo aquilo que Deus tem falado conosco e vai falar no decorrer destas missões. Segundo item do primeiro ponto, a questão transculturais ou cultural. O item de Jesus significa também atravessar fronteira. Observe que o item de Jesus também significa atravessar a fronteira. Fazer aqui, mas também lá fora. Como eu já falei, há aquelas pessoas que Deus levanta com a tarefa de fazer missões aqui e outro lá fora. Outro exemplo que eu vou falar para os irmãos é aquele casal ali que está aqui no meu canto direito, e eles estiveram, hoje eles estão em Tailândia, eles estiveram na China, Maranhão e a missionária Juliana. Deus levantou ele. Eles desempenharam um trabalho abençoado na China, é um país muito bonito. Ali tinha que fazer trabalho escondido. Ele usava uma estratégia, ele fez curso para técnico de futebol, fez treinamento, ele cuidava de criança, mas aí ele pregava o evangelho. E hoje também em Tailândia eles estão fazendo isso. Irmãos, tem que ter coragem. Você abrir mão da sua cultura, talvez até abrir mão do mundo e ter uma vida financeira até razoável, porque teve um preparo, tem hoje algumas línguas, o chinês, o inglês e outras línguas. Então, talvez poderia ter um emprego de algum local de técnico, ou quem sabe até da aula, porque ele teve um preparo, teve um treinamento. Então, ele optou de abrir mão da sua vida secular, da sua vida normal para fazer missões. Tem que ter amor, tem que ter chamado, irmãos. Não é fácil. Então, nós temos que orar, irmãos, hoje, por esses missionários a qual Deus tem levantado, irmãos. Tem deixado a sua família,
deixado a sua origem para ir para um país estranho, um país que ele não conhece, um país de comida diferente, cultura diferente, mas cumprindo a missão a qual o Senhor deixou para que ele possa fazer. Então, irmão, nasce aquele desejo do coração, aquele chamado árduo do coração. Então, eles tiveram o desejo de fazer essa obra, como também aquele embaixo ali, missionário Marcelo. Ele está sendo preparado, ele ainda não foi para ir para a Turquia. Quando ele começou o treinamento, ele estava solteiro, mas já preparou para ele hoje. Já tem uma varula também que tem o mesmo desejo dele, porque tem que estar os dois juntos. Não tem como um ter a vontade, ter o desejo, o outro não ter. Então Deus preparou uma esposa para ele que tem o mesmo desejo de fazer missões, assim eles estão sendo preparados para ir qualquer hora para Turquia. Neste caso, anunciar o Evangelho em uma cultura diferente. O grande desafio da obra missionária logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impedir a nossa. Observe, que não devemos nem desprezar, porque entra dentro do que eu falei. Nós vamos para uma cultura diferente, nós temos que respeitar a cultura dele. Em alguns países aí, não sei se irmãos já perceberam, que os homens usam saia, é a cultura dele. Então eu não posso ir para lá querer colocar ou implantar a minha cultura como brasileiro. Então, o que acontece quando um missionário é escolhido para ir para uma nação, ele tem que estudar todo o sistema ali daquela nação, a cultura, para que quando ele chegar lá, ele não vem estranhar, aprender um pouco, né, o importante a língua, né, daquele país, e também os costumes que é feito. Então, é importante o missionário que for, ele não desprezar a cultura daquele país e também deixar de lado a cultura a qual ele faz parte, por exemplo, se for um brasileiro, não desprezar a cultura nossa, porque cada nação normalmente tem uma cultura um pouco diferente. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas escrituras. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem fica criado à imagem e semelhança de um Deus bom e amoroso. Por outro lado, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e em parte dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o Evangelho além de nossa fronteira, preparando-nos para esse desafio. Mas aí entra outra coisa que o comentarista fala aqui, irmão. A cultura, ela está dentro de um sistema demoníaco, dentro do sistema diabólico. Então aí, onde entra algo que não está dentro de padrões bíblicos, você não deve obedecer, mas não é fácil. Você chegar num país desse. Há países aí afora que alguns missionários chegam lá, às vezes é morto, ou então transportado de volta para a sua nação. Então, irmãos, você tem que estar preparado. Se não possível, até morrer por amor ao Evangelho. E, infelizmente, hoje, irmão, é uma das coisas que a mídia pouco divulga. Você não vê, mas os irmãos de vez em quando vê algum vídeo e alguns funcionários que são mortos por amor a Cristo. Só que essas coisas, infelizmente, a mídia não divulga. Então, irmão, é um desafio, né, que muitas vezes o missionário, aquele que é escolhido, passa. Pode fazer discípulo em todas as nações. A palavra nação está no termo étnico, que se refere a grupo étnico e não primeiramente a país. Um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido com uma língua e uma cultura própria. De acordo com alguns missiológicos, há no mundo 24 mil etnias, quase a metade desse toda ainda não foi evangelizada. Vocês vão ver. 24 mil etnias
que quase a metade ainda não foi evangelizada. Então, os irmãos têm ideia, irmãos. Nós estamos de parabéns. Nós estamos aqui numa nação, pela misericórdia e bondade de Deus, que se você quiser praticamente, no bairro tem sempre as igrejas. Eu contei ali no bairro aonde eu morei em Águas Lindas, era um bairro pequeno, que ali tinha, se não me engano, só no bairro só, 10 igrejas. Então, o povo pode querer, ou até questionar que não ouve a palavra, ou que não tem igreja para ir. Então, hoje, nós aqui no Brasil, nós somos privilegiados, porque nós temos igreja do jeito que nós quisermos. Então, assim, nós somos privilegiados, mas tenham, como eu acabei de ler, essa cidadania, esses países que ainda não conheceram, ainda não ouviram falar do Evangelho. Então, é importante que nós venhamos orar para que Deus levante missionários, pessoas corajosas, que não tenham medo do Pai. Porque, irmão, como diz Paulo diz que para ele viver é Cristo e o morrer era lucro. Ele não se preocupava se por acaso houvesse necessidade até morrer. Então vamos para frente, porque o relógio não para. Não sai aqui do percurso. Vamos já para entrar aqui na quarto ponto, que é a segunda pergunta. A eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz é cumprir os seus objetivos. A grande comissão deve ser executada por pessoa cheia do poder do Espírito Santo. A grande comissão, que é fazer missões, deve ser executada por pessoa cheia do poder do Espírito Santo, que onde foi lida pelo Diácono Elci, receber virtude, que adquire sobre vós, servir de testemunha, tanto em Jerusalém como em Samaria, até os da terra. Receber o poder de Deus e sair, porque às vezes tem pessoas que falam: Senhor, eu quero ser cheio da tua graça, do teu poder, do teu Espírito. Você não pode ficar em quatro paredes, não, irmão. Você tem que receber e sair, e proclamar o Evangelho. Não podemos deixar somente para nós. Irmão, só para nós fechar essa parte, irmão, lê para nós Lucas 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Um pouquinho mais na frente. Nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Primeiro, aqui já é a segunda pergunta. Qual o objetivo da grande comissão? Primeiro, proclamar o Evangelho em palavras e ações a toda criatura, irmão. Aí onde entra que nós pregamos às vezes sem falar, com o nosso testemunho e com as nossas ações. Não é somente pregar, porque tem pessoa que ele fala muito bem, tem uma palavra abençoada, só que o seu testemunho, o seu exemplo, não condiz com aquilo que ele está pregando. Então é importante, irmão, nós entendermos que tem pessoas que os irmãos têm ideia. Vou falar para os irmãos um exemplo que eu já vi de um pastor, que ele foi enviado para abrir um trabalho num certo local, onde não tinha pessoa cristã. E ele começou empurrando, irmão, só ele e a família. E ele convidava um homem, e ele falava: olha, estou lendo o livro. Depois que eu ler o livro, eu vou para a igreja. E aquele pastor começou e aí, irmão, você não leu o livro ainda não? Ainda não. Quando chegou um certo dia, ele chegou para ele e falou: olha, eu terminei de ler o livro. Mas me fala que esse livro você tão bom é. Pastor, o livro era o Senhor. Ele estava ali observando o seu exemplo, como é que você procede. Então, eu gostei do seu testemunho, então eu vou aceitar Jesus, vou congregar com você. Então, o nosso testemunho, o nosso exemplo não fala muito bem. Eu falei isso uma vez aqui, que eu falei com um irmão, nós trabalhando ali, eu vou falar um tempo poético, mas o Mateus conhece ele e não trabalha mais entre nós. Teve um momento que alguém provou com ele e ele quis, eu não estava levando, vigia, nós somos testemunhos, nós temos que dar exemplo. Então, não faça da maneira como ele está recomendando, porque às vezes o inimigo quer isso. Então, o nosso testemunho não fala
habitual para as pessoas. Porque até, irmão, vai acontecer um momento que você vai ser despertado por Deus para convidar aquela pessoa. E você já está lá há muito tempo. Vamos visitar a minha igreja. Agora, se você dá um bom testemunho, vai dizer, tu é crente? O jeito que você age, o jeito que você procede, isso, irmão, eu já ouvi falar isso demais. Então é crente da tua igreja, daquele jeito. Mas também já vi testemunho, irmão, que me edificou muito. Quando ele estava cristão, parabéns, ele, o testemunho dele é muito vivo. Então, irmão, a gente vai observar. Então, há maneira também de pregar o evangelho sem nós falar. Então, uma das comissão ou obrigação da grande comissão é essa: proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura. Segundo, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Aí é onde entra, de vez em quando, tem a preocupação do presidente Francisco. Você discipular, você ensinar, você ganhar aquelas pessoas para Cristo, trazer para a igreja, discipular ele e orientar ele como ele tem que andar a partir de agora. É importante nós ganhar alguém, trazer ele para a igreja e agora vamos discipular ele. Porque ele é como uma criança, que ainda, a criança não sabe muito bem, que ainda somente recém-nascido, a alimentação dela é leite da mãe. Então tem que ter sabedoria. Então nós temos que ganhar essas pessoas e discipular e tornar eles fiéis seguidores de Cristo. E o terceiro é integrá-lo espiritualmente e socialmente na igreja local. Quer dizer, colocar ele, ensinar ele como ele deve se comportar ou agir dentro da igreja. Então, é uma da missão que é nós fazer discípulos, a fim de que cresça na graça e no conhecimento, com intermédio de ações do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Observe, irmãos, a ensinar ele a crescer na graça e no conhecimento. Porque é importante, irmãos. Nós que estamos aqui, principalmente nós que ensinamos, o Senhor nos orienta para que nós venhamos crescer na graça. Na graça é buscar a Deus, orar, consagrar, e o conhecimento é estudar. É onde entra a responsabilidade de nós estamos, no caso, orando e também estudando. Alguém encontrou Lucas 24, 49? E eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai, e ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam investidos de poder. Observe, aí está. Aí é onde entra, irmão, quando você traz alguém, prepara, quer dizer, traz ele para Jerusalém, que é aqui. Ficar em Jerusalém até que do alto será revestido de poder. Porque depois que você é revestido de poder, você vai. É importante o preparo, o revestimento, o aprendizado. Porque lá fora, irmão, você vai encontrar muitas coisas. Se o soldado, se o missionário não estiver preparado, não, ele volta na hora. Então, irmãos, os irmãos têm ideia, o desafio de quem faz treinamento para missões é difícil. Tem hora que o missionário, se ele não tiver, irmãos, às vezes até estômago ele passa por coisa. Os irmãos têm ideia, os irmãos que foram para algumas missões fora de outra nação, por exemplo, você vai chegar na casa de uma pessoa para pregar, ele chega lá e quer. Ele pede para você, então vamos dizer uma linguagem nossa de hoje, você tomar um café na casa dele. Se você rejeitar, irmão, e às vezes são algo que você não tem costume, uma comida diferente. Aí vai dizer, como é que você quer pregar para mim que você está nas recepções de pessoas, não está querendo comer o que eu estou te dando? Porque às vezes não é algo estranho para nós. Então não estamos adaptados àquilo. Então normalmente o nosso estômago não vai querer aceitar. Então não é que você tem que orar. Para que você venha ganhar ele, você tem que participar, comer algumas coisas dele. Aí você tem que orar. Para Deus aprender, porque às vezes, irmãos, é algo sacrificado. Mas a Bíblia diz que o Senhor enviou o seu discípulo, comerão alguma coisa, motivo não fará dano algum, porque o Senhor orou. Deus repreendeu qualquer, quem sabe, obra de macumba que tinha naquela alimentação. Então, se o cristão, se o soldado tiver buscado o Senhor, não vai fazer dano algum. Então, é importante o missionário, aquele que prega, aquele
um exemplo para nós. Os irmãos foram evangelizados. Tem um que pisou no pé do irmão que estava pregando. Se o irmão tivesse relutado com ele, ali é um teste, irmão. Se o cara não estiver preparado, você responde à altura. E aí? Como é que você vai ganhar aquela pessoa para Cristo? Vamos aqui, irmão, para o segundo ponto. O relógio não para. Missão transculturais. Conceito. O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de e até de em linhas gerais. Missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Observe, não? Missão transculturais é você transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode ser restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. Observe isso. Nós não podemos fazer exceção de pessoas. É em todos os lugares. Aonde tem um local que ainda não ouviu, nós temos que levar as boas novas. Vamos aqui para frente. Vou procurar ser um pouco mais rápido, porque o tempo já está indo embora. Visão transculturais da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de Deus missionário em pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis. Ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Observe que o Senhor tratou com toda a humanidade, não somente com uma nação. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outras instituições, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento. Entretanto, Ele escolheu a sua igreja, estabelecendo na terra uma missão de expandir seu reino para todas as nações. Observe, o Senhor não escolheu outro tipo de nação ou outro tipo de pessoa a não ser a sua igreja. O Senhor deixou para nós, por mais que seja, irmãos, aquela população, aquele povo, mas o Senhor deixou para a igreja. Esta missão, irmãos, é para nós. Então, se nós não fizermos, irmãos, nós seremos cobrados, porque, irmãos, há muitas pessoas que estão morrendo sem Cristo. Então, o Senhor deixou em nós esta ordem para a sua igreja, que está na leitura que foi lida, na leitura oficial, na leitura bíblica em classe. Barreiras nas missões transculturais. Existem algumas barreiras, existem alguns impedimentos que às vezes quer fazer para ela. Então, vamos aprender aqui algumas barreiras nas missões transculturais. A barreira complexa para a evangelização do mundo, e a igreja precisa conhecê-la e preparar-se para realizar sua tarefa missional. As barreiras são inúmeras, né? As barreiras são várias, mas vejamos algumas. Primeiro, letra A, barreira geográfica, novas nações e novas culturas. É onde entra aqueles locais que às vezes você não sabe, porque são culturas diferentes. Então, existem algumas barreiras. Aí tem que ter aquele preparo, e às vezes ninguém se prepara, pode ser tarde demais. Então, é uma das barreiras a qual existe, que é a barreira geográfica, que é novas nações e novas culturas. Letra B, barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos, né? São valores diferentes, costumes e hábitos. Então, tudo isso requer um sacrifício. Então, são barreiras que têm que ser transpassadas, têm que ser cumpridas. Então, existem essas dificuldades que muitas vezes as igrejas, os missionários têm. Então, tem valores diferentes. Então, tem que preparar alguém, tem que ensinar. Né? São
costumes e hábitos diferentes. Então é importante que tenham este ensinamento, esse preparo para que o missionário possa ir naquelas nações que têm cultura e hábito diferente. Letra C, que é a outra barreira econômica, diferença de moeda e comércio. São diferenças de moeda. Vocês não têm ideia, o nosso dinheiro aqui no real é um valor e lá fora é outro. Então, às vezes precisa ser trocada aquela moeda para que possa ser enviada ali para aquele país. Vou dar um exemplo que lá onde a missionária está, o dinheiro é outro, é diferente do nosso dinheiro, então precisa ser trocado. Então existe um processo para se fazer isso, para poder enviar aquele dinheiro para qual é missionário. Então são barreiras relacionadas à moeda e comércio. Letra D, barreiras. E aqui, irmãos, está dentro da terceira resposta. Eu vou até ler para os irmãos mais uma vez. Está dentro da terceira resposta. Barreira, que são uma das perguntas. Barreira geográfica, novas nações, nova cultura. Letra B, barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos. Letra C, barreiras econômicas, diferença de moeda e comércio. E letra D, barreira legítima, as linguagens nativas, que as linguagens diferentes, são linguagens um pouco mais difíceis, são costumes bem mais complicados. E letra E, barreira religiosa, islamismo, etaísmo, materialismo, secularismo e etc. Quer dizer, alguns países que a religião deles são o islamismo, outros diferentes. E quando você chega com o evangelho diferente lá, muitos são até postos. Vocês vão ter ideia, na Índia eles adoram boi, adoram animais. Então ali são países de uma religião diferente. Então, para você entrar lá, irmãos, tem que ter sabedoria. Tem que entrar, irmão. Não é como nós que podemos pregar em qualquer lugar, na rua. Nós temos a liberdade aqui no Brasil. Só que em alguns países, irmãos, é mais complicado. Não é fácil você entrar naquele país pregando o evangelho, falando de Jesus, é um pouco complicado, né? Podemos pedir para Deus graça, irmão, para que Deus possa levantar e dar estratégia para o missionário, a qual Deus colocar no seu coração para ir para aquela nação. Vamos aqui, irmão, para nosso terceiro e último ponto: visão moral do evangelho no mundo, evangelização e discipulado. Em Mateus 28:18, que é a leitura-chave, que foi lida na leitura oficial, aqui é a resposta de número 4, em relação à visão global. Percebemos uma ênfase em fazer discípulo, que é uma das perguntas. Percebemos uma ênfase em fazer discípulo. Ora, fazer discípulo é uma ordem baseada na relação do mestre com o seu discípulo. Nessa ordem está submetida que a missão não se dá em apenas um momento. Fazer discípulo conforme as escrituras demanda tempo. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos. Por outro lado, em Marcos 16 e 15 a 20, percebemos uma ênfase na proclamação e no anúncio, a tarefa missional levada em conta a proclamação pública do Evangelho, ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas 2 fases da mesma missão. Observe, irmãos, que fazer discípulo ou formar discípulo requer, irmãos, um pouco de tempo. Observe que a palavra aqui é muito clara, que o Senhor levou 3 anos para forjar, para preparar o caráter do seu discípulo. Então requer, irmãos. Por isso que é importante ter um preparo. E eu observo aqui uma preocupação, como é a área dele, então assim, a área que
vai ser bem focada e com certeza vai gostar muito do presidente Francisco, que é a área dele que faz missões. Então, eu tenho observado que ele se preocupa de preparar aqueles irmãos que vão fazer missões, porque vai ter momento que você vai ser preparado com alguém que vai te afrontar. Aí entra o que eu falei mais atrás. Se o missionário não tiver o preparo, ele vai correr. Se o cara vir para ele, quem sabe, com alguma palavra, ele vai realizar do mesmo jeito. E tem momentos que tem que ficar calado, para que você ganhe ele com o seu testemunho e o seu silêncio que você ganha. Então, se o missionário não tiver o preparo, com certeza ele vai, naquele momento, até espantar e não ganhar aquela vida para Cristo. Vamos agora aqui para o segundo ponto, que já vai entrar na quinta pergunta: arrependimento e capacitação no Espírito. A missão transculturais, a mensagem missionária tem de levar enquanto apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Levar o apelo ou a pessoa ao arrependimento, ao perdão dos pecados. Está em Lucas 24, versículo número 46 ao 49. Esse apelo deve estar sobre a autoridade de Jesus, que tem como objetivo sermos suas testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sobre a capacitação do Espírito Santo, conforme vemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependessem e creiam no Evangelho, que está em Marcos, no capítulo número 1, versículo de número 15. Então, querido, nosso objetivo como pregador, como missionário, é levar o pecador ao arrependimento. E como nós podemos fazer isso? É mediante, irmão, o Espírito Santo de Deus. O nosso dever é de levar a mensagem. Agora, convencer a pessoa do seu pecado, isso é o trabalho do Espírito Santo. Porque às vezes, irmão, nós pregamos e queremos que aquela pessoa aceite Jesus de qualquer jeito. Não, irmãos. Nosso dever é pregar. Agora, convencer a pessoa é o Espírito Santo. Claro que a gente vai convidar. Você quer aceitar Jesus? Sim, é o nosso dever. Agora, forçar, irmão, não é agora que temos que fazer isso. Porque tem pessoa, irmão, que às vezes vai na frente forçado ou até porque ele foi obrigado. Só que lá no fundo ele não se decidiu de verdade. Porque, portanto, aquela pessoa insistir ou querer forçar, ele vai na frente. E acontece demais isso. Então, o nosso dever é pregar. Agora, convencer é o Espírito Santo. Nós temos que fazer o nosso trabalho. Nosso dever é pregar, anunciar e convidar. Mas agora, fazer que a pessoa reconheça e aceite Jesus é um trabalho do nosso Senhor através do Espírito Santo. Eu vou concluir aqui, ler a conclusão. Depois a pastora vai estar fazendo aqui a chamada. Conclusão. Temos um grande desafio em missões transculturais, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos deste mundo para ser alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É um imperativo do reino nos